dia, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e você tenha um dia hoje sem igual, um dia muito especial para você que já está online, para você que vai entrar durante o dia, que tenha uma boa tarde, uma boa noite, seja em que tempo for e que momento for, que as bênçãos de Deus lhe alcancem em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre a arte da apreciação, que é uma coisa hoje em dia que está muito rara. Pessoas que apreciam, pessoas que bendizem as coisas, que celebram. Nós temos encontrado mais pessoas murmuradoras, que reclamam, pessoas que são tomadas pela amargura. E hoje eu peguei um texto que está no livro de Números, capítulo 16, que fala de um rapaz chamado Corá. Corá, ele era um murmurador, e assim, desculpe as palavras, mas ele era um verdadeiro rabugento. Corá, tudo para ele não estava bom, nada para ele estava bom, e para ele, por mais que o copo estivesse cheio, para ele o copo estava sempre pela metade, ou pelo menos vazio. Ele nunca tinha satisfação em nada, ele nunca tinha essa arte, que eu quero lhes falar hoje, de apreciar as coisas, de elogiar, de agradecer, de dizer muito obrigado. Ele não fazia isso, simplesmente ele só reclamava. Ele não conseguia, por exemplo, falando de Corá, ele não conseguia concentrar-se nas bênçãos, porque eu não acredito que um ser humano ele não tenha recebido as bênçãos de Deus. E Corá tinha sim, tinha muitos motivos para agradecer a Deus por todas as bênçãos que Deus havia dado para ele. Ao invés disso, ele focalizava aquilo que ele não tinha. Ele não conseguia concentrar naquilo que Deus já havia feito de bom para ele, mas ele focava aquilo que ele não tinha ainda. Então ele vivia em descontentamento. Era uma pessoa que estava sempre com ciúmes, uma pessoa que estava sempre ressentida, sabe? E estes sentimentos de ciúmes e de ressentimento e descontentamento e muitos outros que ele tinha foram se transformando numa amargura muito grande. E a amargura, queridos, ela não pede licença não. Ela entra com tudo. Quando portas vão se abrindo de ciúme, de ressentimento, de chateação, de descontentamento, aí a amargura ela se instaura e ela entra com tudo. E quando ela entra, ela domina a pessoa e ela faz aquela pessoa, se transformar em alguém que de fato é um rabugento, de fato é um murmurador, uma pessoa que cria confusão com todo mundo, que era o caso de Corá. Por exemplo, Corá inventou de arrumar confusão com Moisés. E Moisés era o queridinho de Deus. Moisés, ele era, no termo assim mais bíblico, escolhido por Deus. Um grande libertador, um grande homem, um grande profeta de Deus. E Corá inventou de arrumar confusão justamente com Moisés. E isso resultou num grande problema, porque ele morreu e parte dos israelitas morreram também por causa de alguém que foi dominado pela amargura, que foi dominado pelos problemas, e ele teve um grande fim, que foi morrer. Mas nós não podemos passar por isso. Podemos fazer a diferença e praticar a arte da apreciação, podemos entrar numa pista totalmente diferente. Imagine, queridos, as coisas da vida de Corá foram tomando rumo errado, foram indo para o lado errado, foram tomando rumos que não precisavam tomar. Ele poderia muito bem ter feito tudo diferente. Ele poderia ter expressado, por exemplo, todos os dias o amor ao Senhor. Ele poderia todos os dias, ele poderia ter gasto as suas energias, as suas forças. Ele poderia ter investido todo o seu tempo agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Deus havia dado para ele. Ele poderia, por exemplo, olhar quando Deus arrancou a sua família lá do Egito, num jugo de Faraó, e ele poderia simplesmente ter
entrado na presença de Deus e falado assim: Deus, obrigado por ter resgatado a minha família, por ter salvo toda a minha família lá do sofrimento que eles tinham junto com o faraó, mas ele não fez isso. Olha, gente, Corá, ele era um levita que tinha uma voz tão bonita, recebeu um dom de Deus tão maravilhoso. Ele poderia andar livremente lá dentro do tabernáculo, ao redor do tabernáculo, servir a Deus, e ele poderia cantar, louvar o Senhor, enfim, ele era um levita, mas ele não agradecia por isso. Ele preferia focalizar naquilo que ele não tinha, preferia ficar murmurando, reclamando o tempo inteiro, sabe? Ele poderia ter feito a diferença, assim como nós também podemos fazer a diferença. Considere, por exemplo, a diferença se Corá tivesse orado todos os dias. Isso mesmo, orado todos os dias, agradecendo a Deus por ter um líder como Moisés, um líder como Arão, líderes como ele tinha, tão abençoados. Ele poderia ter cultivado outras coisas diferentes no coração, mas ele preferiu cultivar o ressentimento, a amargura, o ódio, a raiva, a insatisfação. Ele poderia ter feito a diferença e trazido sobre ele a glória de Deus, a presença de Deus, sabe? Ele poderia, ao invés de andar em descontentamento, ele poderia andar em contentamento, poderia andar em alegria de Deus, apreciando as coisas boas que Deus deu para ele. Então nós podemos e nós precisamos nos guardar da amargura, do ressentimento, da raiva, nos guardar da murmuração o tempo inteiro. Precisamos fazer isso. Mas eu posso dar algumas dicas para você hoje aqui, como você pode fazer isso. Você pode começar então praticando a apreciação. Ao invés de focalizar aquilo que você não tem, você pode começar a agradecer por aquilo que você tem. Você pode começar a ter um coração grato, um coração que não se esquece das bênçãos que Deus tem dado para você. Foi o que Corá não fez. Corá, pelo contrário, Corá, ele preferiu ficar reclamando o tempo inteiro, mas ele poderia muito bem se levantar diante de Deus e dizer: Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem dado para mim. Então focalize isso, aprecie o que Deus te deu. E outra coisa importante é você apreciar aquilo que Deus te chamou para fazer. Todos os atributos que Deus lhe deu, os ofícios que Deus lhe deu, agradeça a Deus por isso. Se você é uma mãe, seja uma mãe agradecida. Se você hoje é um trabalhador, seja em que área for, agradeça a Deus pelo seu trabalho, por aquilo que Deus chamou você para fazer. É uma bênção, é uma oportunidade, porque tem tantas pessoas, tanta gente que queria tanto fazer um pouquinho do que você faz, só um pouquinho assim, poder ter a oportunidade mínima que você tem. Eles não têm, mas você que tem, então agradeça e pare de focalizar aquilo que você não pode fazer e faça muito bem aquilo que Deus chamou você para fazer, porque aquele que chamou, ele é fiel para te ajudar, ele é bom, Deus é muito bom, muito poderoso. E outra coisa, você precisa servir a Deus livre, querido, de cobranças, livre de questões assim como, por exemplo, fulano A e B tem prestígio e eu não tenho, fulano A e B tem proeminência e eu não tenho, fulano A e B tem posição e eu não tenho. Não se preocupe com isso. Seu dia vai chegar, a sua hora vai chegar. O que você precisa ter, Deus já sabe, Ele vai te dar com muito amor na hora certa. Então, querido, pratique a arte da apreciação. Comece a apreciar e não deixe entrar no seu coração amargura, ressentimento, coisas que vão te atrapalhar. Você precisa estar livre no seu dia, no seu mês, no seu ano e na sua vida, para que você possa então romper os seus limites e realizar tudo aquilo que Deus chamou você para realizar, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Deus ama a sua vida, Deus te escolheu e Deus tem muitas coisas boas e maravilhosas para a sua vida. Um beijo no coração, fique com Deus em nome de Jesus.